Jovem Pan na AgriShow. Apoio: a maior regulação fundiária do estado. São Paulo são todos. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. E Sicredi na AgriShow. O agro acontece aqui. Vamos até Ribeirão Preto, então. Diretamente da AgriShow, o secretário de Agricultura de São Paulo fala sobre os desafios enfrentados pelo agro. E o Marcelo Matos está ao vivo com a gente direto do interior paulista. Pois não, Matos? Olá, Nonato, e a todos que nos acompanham na programação da Jovem Pan. Temperatura em elevação hoje aqui. Ontem choveu forte, né? E quando a chuva, a gente tem aquele alívio, portanto, lá em relação à temperatura, mas fica aquele barro, aquela questão vermelha, os carros todos estacionados lá, ficam com toda aquela poeira vermelha. E nós acompanhamos então ontem a agenda do governador Tarcísio de Freitas aqui e também do secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Geraldo Melo Filho. Ele vai conversar conosco, está terminando ali, portanto, uma reunião, e nós vamos trazer aí os números que foram apresentados ontem. O agronegócio, ele vive uma situação extremamente delicada, né? Agravada essa situação por questões externas, portanto, nós já temos os nossos problemas internos, mas agora com esse conflito Irã-Estados Unidos, a questão principal que se comenta é, evidentemente, o diesel, né? Que vai aumentando e já se fala em prejuízos bilionários na casa aí, porque é um período de mecanização, portanto, da safra, a preparação para a safra. Fica uma grande expectativa aqui, portanto, de Ribeirão Preto, que sempre foi a AgriShow, que é uma das principais feiras do mundo, né? Ela, portanto, é uma das principais, e sempre houve o anúncio aqui do Plano Safra e ficou a expectativa. Nós tivemos a presença do vice-presidente aqui, Geraldo Alckmin, que compareceu ao lado do ministro da Agricultura e também da ministra do Desenvolvimento Agrário, portanto, e ficou naquela expectativa de um anúncio do Plano Safra. Há uma grande cobrança neste momento pela renegociação das dívidas que nós temos aí no campo, já que a produção, depois de colhida, os gastos acabaram superando algumas culturas aqui no Brasil. Então, uma situação de extrema dificuldade que vive o segmento neste momento, e há uma grande expectativa. Então, portanto, nós tivemos ontem um anúncio da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, quase R$500 bilhão, também com a questão dos financiamentos que são mais facilitados, com taxas até 20% a menos, portanto, em relação ao valor de mercado. E nós vamos receber agora ele está chegando, ele estava participando de uma reunião. Secretário, venha conversar conosco. Obrigado mais uma vez por nos atender. Nós estamos agora com o secretário Geraldo Melo Filho para falar dessa situação que vivemos, secretário, que infelizmente, a tempestade perfeita, mas é aquela prejudicial, a negativa. Sim. Porque temos questões internas muito delicadas, agravadas por questões externas. Prazer tê-lo conosco aqui, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Estamos vivendo um momento delicado, mas um momento, como sempre, esse tipo de momento é um momento de riscos, mas de oportunidade. Oportunidade para quem se prepara, para quem está tecnificado, para quem está em condições de passar por essa crise, por esse momento de uma maneira mais estruturada. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Ontem nós tivemos o anúncio, sempre ficou uma expectativa aqui do Plano Safra, as ações do governo federal, e o governo estadual acabou tomando essa frente aí nesse momento difícil. Na verdade, sempre há uma expectativa que o governo federal venha com um anúncio de Plano Safra, com coisas concretas, com ações concretas, com definições, e que a gente possa, o próprio evento e o setor, começar a se programar para o que virá, saber qual é a taxa de juros, quais são as linhas de crédito, o que é que de fato vai funcionar e como vai funcionar. E isso, infelizmente, não aconteceu. Mais uma vez, que o ano passado já tinha sido assim. Do nosso lado do governo, nós estamos fazendo nossa parte. O governo do Estado de São Paulo lançou ontem o seu pacote do FEAP. Nós agora, com o anúncio de ontem, passamos de 1 bilhão e 200 milhões investidos diretamente em crédito e subvenção para o produtor, nas diversas linhas de atuação, seja para investimento, seja para maquinário, seja para mulher, seja para produção em geral, assim como na questão de seguro. Então, ontem foram mais 400 milhões colocados como financiamento, ampliando a atuação geral do Estado e dando uma resposta, né, prática. Já existe a linha,
Está aqui o montante de recursos e está aqui o custo desse dinheiro. Nossa maior taxa de juros é pelo menos 20% mais barata do que qualquer uma que tenha no mercado, e a maior taxa de juros cobrada dentro das linhas de financiamento é 7,5%. Tivemos também questão da regularização fundiária, que avançou muito nos últimos anos. Maior programa de regularização fundiária feito pelo Estado de São Paulo até hoje. Nós ultrapassamos agora, com essas entregas dessa semana, os 250 mil hectares regularizados, inserindo essas pessoas dentro de um contexto de produção, de segurança jurídica, de segurança de vida. Essas famílias, nós estamos falando de famílias que por vezes estão há mais de 100 anos dentro, em cima daquela terra e que não tinham o seu direito consolidado. Então é você colocar, você dar a segurança para essas pessoas, pacificar uma região que muitas vezes por essa insegurança leva ao conflito fundiário, e há um histórico disso em algumas regiões do Estado, mas principalmente dar a essas famílias um lastro financeiro para inseri-las formalmente no mercado. Então, o lastro da terra vira alicerce, vira garantia para crédito e para você girar a economia local e a condição dessas famílias produzirem. Quer dizer, hoje São Paulo é o principal produtor de etanol, biocombustíveis também. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de expansão nessa dependência dos combustíveis fósseis ainda? Em que pese ninguém queira a guerra, o conflito, eu acho que o Estado de São Paulo demonstra, o Brasil como um todo, mas São Paulo em especial, demonstra que nós temos um caminho. Nós temos um caminho para ensinar para o mundo. Nós temos um nosso, como o governador Tarcísio gosta de dizer, nós temos o nosso pré-sal, está em cima da terra aqui. Nós temos um pré-sal nosso de bioenergia, de produção de cana, de produção de etanol. Nós temos essa capacidade de transformar a matriz energética a partir do biocombustível. Isso é uma oportunidade de crescimento. O Brasil tem como expandir as misturas, tanto de etanol quanto de biodiesel, de outras fontes alternativas, e São Paulo está pronto para fazer isso. Muito bem, nós agradecemos então aqui a participação do secretário estadual da Agricultura de São Paulo, Geraldo Melo Filho. Ele está de chapéu, o senhor tá certo, porque esse sol hoje promete. Tá vendo? Hoje é dia, ontem deu uma chuvinha no final da tarde, é bom que refrescou um pouco, mas vamos rodar. Valeu, secretário. Então agora nós voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.